Estamos de volta, vamos continuar a nossa resolução de questões de uranálise para continuar aí consolidando tudo que a gente já viu no nosso estudo teórico e não errar mais nenhuma questão na nossa prova. Para começar, vou me apresentar novamente para quem não assistiu nossas aulas anteriores. Meu nome é Adriana Marangol, eu sou biomédica e professora aqui no Gran Cursos Online e estamos falando aqui sobre uroanálise. Já esgotamos todo o nosso conteúdo teórico, já passamos por todas as fases do exame de urina. Falamos sobre coleta de amostra, falamos sobre exame físico, exame químico, sedimentoscopia, encerrando assim toda a nossa teoria e começamos aí a nossa resolução de questões para realmente fixar todo o conteúdo que a gente viu durante a teoria. Então vamos lá continuar realizando mais questões desse nosso assunto. Próxima questão, também da prova da Universidade Federal de Santa Maria, técnica em laboratório. Análises clínicas. Sobre a realização do exame de urina de rotina, considere as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. A urina de jato médio é o material de escolha para o exame de urina, exceto quando for necessário o auxílio do coletor autoaderente para a coleta. Posso considerar que essa alternativa está correta, tá? Normalmente, o jato médio é o material de escolha quando quando é uma pessoa, né, normal, quando não é uma criança ou nem é um idoso que tem uma dificuldade de coleta, a gente sempre orienta para que seja feita a higiene, desprezado o primeiro jato e coletado o jato médio. Mas quando a gente tem aí crianças que têm dificuldade de coleta, ou adultos, idosos principalmente, quando a gente que tem algum problema de dificuldade de coleta, a gente utiliza sacos coletores ou outras formas de coleta, como punção suprapúbica, entre outras, ou catéter, mas, e aí nesses casos eu não tenho como desprezar o primeiro jato e utilizar o jato médio, mas normalmente em casos normais a gente utiliza aí o jato médio como material de escolha, então a nossa primeira alternativa está correta, verdadeira, tá? Vou colocar um Vzinho aqui. Segunda alternativa, segunda assertiva. Os testes químicos com tiras reagentes devem ser realizados no sobrenadante de urinas centrifugadas recentemente. Gente, quando eu falo de teste químico, eu falo da fase, vou colocar até aqui embaixo, tá? Puxar uma setinha aqui, ó. Teste químico, eles fazem parte da segunda fase do exame de urina, tá? Do EAS, que é o exame de rotina de urina. Quando eu falo de segunda fase, primeira fase, eu vou chegar aqui, a primeira fase é o exame físico. Eu vou olhar aquela urina, eu vou olhar coloração, volume, aspecto, enfim, tudo visual ali naquela amostra de urina, se tá normal, se não tá, se a coloração tá alterada, se não tá, se o aspecto tá turvo, tá transparente ou não tá. Beleza, aí eu vou passar para a segunda fase, que é o exame químico da urina, que eu vou pegar aquela tira reagente, que a gente já viu na teoria, né, como é que funciona, a gente vai colocar a tira lá dentro da urina, esperar 60 segundos, tirar o excesso e fazer a leitura. E aí, toda essa parte eu faço antes de centrifugar a minha urina. Eu só vou centrifugar a urina quando eu chegar na terceira fase, que é a sedimentoscopia ou microscopia. E aí sim, depois de eu fazer toda a leitura do meu teste químico, né, da minha tira reagente, aí eu vou centrifugar a minha amostra, coletar um pouquinho do sedimento, justamente por isso que chama sedimentoscopia, tá? Do sedimento, colocar numa lâmina, cobrir com uma lamínula, levar ao microscópio e proceder à leitura da minha microscopia ou sedimentoscopia urinária. Então, a centrifugação, ela tem que ser feita apenas na terceira fase, tá? Do meu exame de urina. Então, na hora do teste químico, essa amostra não tem que ter sido centrifugada. Ela tem que estar aí como ela foi entregue ao laboratório, sem centrifugar. A gente centrifuga só para fazer a sedimentoscopia, tá bom? Então, a segunda alternativa tá, então, falsa, incorreta, tá bom? Então, a segunda está falsa. Vamos para a terceira afirmativa, tá? Tá falsa porque não tem que ter sido centrifugada. Terceira afirmativa. Para a obtenção do sedimento urinário, o ideal é a utilização de 10 ml de urina centrifugada durante 5 minutos a uma velocidade de 1.500 a 2.000 rotações por minuto aí da centrífuga. Então, eu posso considerar o seguinte: para fazer o exame de urina, exame de sedimentoscopia, eu vou
pegar de mais ou menos de 10 a 15 ml de urina, sendo o ideal entre 10 a 12, tá? O ideal. E aí eu vou colocar em um tubo que tem a extremidade inferior côncava, tá? Mais afilada, justamente para o sedimento se reunir ali. E aí eu vou rotacionar, né? Colocar na centrífuga e vou centrifugar por 5 minutos, tá? Em uma rotação de 1.500 a 2.000 rotações por minuto ali na minha centrífuga. E aí depois eu vou tirar aquele tubo da centrífuga, coletar um pouquinho do sedimento, tá? Colocar numa lâmina, cobrir com lamínula e levar ao microscópio. Então, essa nossa alternativa 3 está totalmente correta, né? Quando fala que eu vou precisar de 10 ml, ok, tá? O ideal é de 10 a 12, então 10 a gente considera correto de urina. Centrifugada durante 5 minutos também, ok. E em velocidade de 1.500 a 2.000 rotações por minuto também está ok. Então, essa terceira afirmativa também está verdadeira. Então, agora vamos julgar aqui as alternativas para encontrar aqui a que está correta. Então, estão corretas. A alternativa 1, ela está correta, mas não é só ela, né? Então, não é a letra A. Letra B, apenas a 3, também não é só a 3. Então, ela também não é a letra B. Letra C, 1 e 2, não, né? A 1 está correta, mas a 2 não. Então, também não é a letra C. Letra D, apenas 1 e 3? Sim, né, gente? Essa aqui seria a nossa resposta. A 1 e a 3 estão corretas. E letra E, apenas 2 e 3, não, porque a 2 está errada e não correta. Pegaram? Entenderam? Então, letra D é a nossa resposta, tá? A afirmativa 1 e a afirmativa 3 estão corretas. Pegaram? Então, percebam que... Volta aqui para mim, por favor. Quando a gente estuda teoria, as questões da prova, elas não ficam assim tão mirabolantes. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Percebam que são questões relativamente simples, dependendo da questão, para você responder na sua prova. Basta você ter visto a teoria. Então, percebam por que é importante você se dedicar antes, estudar, né, fazer a sua bagagem teórica aí, para depois aplicar, fazendo bastante questões e revisando, para chegar lá na prova e não errar nenhuma questão. Então, percebam que quando você estuda, quando você vê a teoria, você que provavelmente agora que está vendo essas aulas de questões, já passou por toda a nossa teoria, né, já viu a teoria em todas as nossas aulas de teoria, já viu que essas questões aqui não são assim tão difíceis ou tão impossíveis de serem feitas, né? Quando a gente passa pela teoria, a gente consegue tranquilamente responder as questões, tá bom? Então vamos lá, próxima questão. Questão para a Prefeitura de Fortaleza, Ceará, técnico de laboratório em análises clínicas também. Para a coleta de amostra de urina cronometrada, quando a gente fala de amostra de urina cronometrada, é urina de 24 horas, tá, gente? Só para não ficar dúvida. O paciente deve ser orientado a começar e terminar o período da coleta de forma precisa. Marque a opção em que a orientação não segue o padrão e não deve ser aplicada em hipótese alguma, tá? Então vamos lá para a alternativa incorreta. Letra A. Às 7 horas da manhã, urine, procurando esvaziar o máximo a bexiga. Despreze todo o volume desta amostra e inicie a coleta de todo o volume de todas as urinas das próximas 24 horas. Letra A está ok, né, gente? Então, vamos para a próxima, letra B. Então, letra A está ok, não é a nossa alternativa incorreta. Letra B. Exatamente às 7 horas da manhã, acrescente todo o volume desta micção à urina coletada anteriormente. Então, se você começou a utilizar como parâmetro a coleta de 7 horas da manhã do dia anterior, 7 horas da manhã do dia seguinte, você vai acrescentar todo o volume às urinas já coletadas anteriormente. Então, essa letra B também está correta. Lembra que eu falei? Começa vazio e termina vazio. Então, esvazia toda a bexiga, a última urina, ela é incluída, sim, nas urinas ali que foram coletadas nas 24 horas. Letra C, alternativa C. Durante todo o período de coleta, mantenha sua dieta e atividades físicas habituais. Lembram que eu falei também, nas nossas questões anteriores que a gente estava analisando, que quando eu faço uma coleta de urina de 24 horas, eu nunca devo deixar de fazer o que eu fazia, ou mudar minha dieta, ou mudar meus hábitos durante essas 24 horas. A rotina tem que ser normal, hábitos normais, atividade física normal, dieta normal,
até mesmo medicação de uso contínuo, que por você porventura faça utilização, deve continuar normal, tá bom? Então, muito cuidado com isso, que as atividades físicas, os hábitos em geral devem continuar normais durante a coleta de 24 horas, tá bom? Então, durante todo o período da coleta, mantenha a dieta e atividades físicas habituais, também está correto. E letra D, caso faça uso regular de alguma medicação, suspenda o esquema, interrompendo o uso do medicamento durante o período de coleta de urina. O que eu acabei de falar, gente? Que você não deve suspender nem mesmo medicações aí que você faça de uso contínuo durante essa coleta de 24 horas. Todos os seus hábitos devem continuar normais, ou seja, essa é a nossa alternativa incorreta, letra D, porque aqui ela fala que você deve suspender o uso de medicação quando você tem algum esquema de medicação contínua, e você não deve, tá? Quando você vai coletar a urina de 24 horas, todos os seus hábitos, seja de dieta, seja de atividade física, seja de medicação de uso contínuo que você faça, devem permanecer normais, tá? Não deve suspender medicação nenhuma, nem suspender atividade física, nem nenhum tipo de dieta, tá bom? Então, tudo continua normal. Letra D, então, é a nossa alternativa incorreta. Pegaram? Entenderam? Então, vamos seguindo. Próxima questão. Também da prova da Prefeitura de Fortaleza. Prova para técnico de laboratório em análises clínicas. Dos procedimentos citados nos itens abaixo, somente um não corresponde à preparação do sedimento urinário. Marque esse item. Vamos aqui ver a alternativa que não corresponde a um passo da preparação, né, para sedimentoscopia urinária. Letra A. Colocar sempre que for possível 10 a 12 ml de urina recém-emitida em tubo de centrífuga graduado, tampar e centrifugar a 1500 RPM durante 5 minutos. Essa aqui tá ok, né? Essa aqui corresponde sim a um passo da preparação de sedimento. Letra B. Desprezar o sobrenadante e homogeneizar o sedimento para ser examinado. Também está ok. Depois que eu faço o processo de centrifugação, eu vou desprezar o sobrenadante, homogeneizar o sedimento e aí sim eu vou tirar uma gota desse sedimento, colocar na lâmina, cobrir com a lamínula e levar ao microscópio. Então, letra B também é uma parte, dos itens aí, né? Um dos passos da preparação do nosso sedimento urinário para a gente examinar, fazer a microscopia. Letra C. Homogeneizar o sedimento e colocar uma gota na lâmina de vidro, cobrir com lamínula e levar ao microscópio para ser analisado, também é correta, né? Então, também é um dos passos, né, de preparação desse nosso exame de sedimentoscopia, é homogeneizar o sedimento, tirar uma gota, botar em lâmina de vidro, cobrir com a lamínula e aí sim proceder à leitura no microscópio. Letra D. A preparação do sedimento urinário para a microscopia é realizada no sobrenadante. Não mesmo, né, gente? Quando eu falo de sedimento urinário, eu já sei que é do sedimento e não do sobrenadante. Então, letra D é a nossa alternativa incorreta, né? Para a preparação da sedimentoscopia, a gente utiliza o sedimento e não o sobrenadante. O sobrenadante é desprezado, tá? Então, essa é a nossa alternativa incorreta. Essa é a nossa resposta, letra D, tá bom? Pegaram? Entenderam? Então, muito cuidado para não confundir sedimento com sobrenadante, tá? Sedimento é a parte que fica lá no fundo, após a centrifugação. A gente despreza o sobrenadante e utiliza o sedimento para fazer a nossa lâmina, confeccionar a nossa lâmina e fazer a nossa leitura da microscopia ou da sedimentoscopia urinária. Pegaram? Então, vamos lá para a próxima questão. Questão da IBFC de 2016, da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná, também para técnico de laboratório. No sedimento urinário, a presença de cristais está relacionada ao pH da amostra. Em urina ácida, a gente pode encontrar cristais D. Quando a gente fala de urina ácida, a gente fala de... Quando a gente fala de cristais, na verdade, existem os cristais de urina ácida, os cristais de urina alcalina, os cristais que a gente chama de cristais metabólicos, né, de origem metabólica. E os cristais de origem iatrogênica.
iatrogênica, que nada mais são do que os cristais de resquícios, né, de resíduos de medicamentos. Contraste radiográfico, né? E outros. Quando eu falo de cristais de origem metabólica, eu estou falando de resíduos do metabolismo de alguma substância. Quando eu falo, por exemplo, de cristais de origem metabólica, eu falo de colesterol, leucina, tirosina, que são resquícios do metabolismo aí de algum composto aí, né? São resquícios, aí são produto do metabolismo de alguma substância aí, né? E quando eu falo de cristais de origem alcalina, aí eu falo de fosfatos, né? Fosfatos, aí entra fosfato triplo, fosfato amorfo, aí eu falo de carbonatos também. Que aí entra carbonato de cálcio, né, outros tipos de carbonato. Quando eu falo de cristais de urina ácida, eu falo de uratos e de ácidos, né, ácido úrico e, né, cristais, ácido úrico, ácido ascórbico, enfim, são cristais de urina ácida, tá? Então, tendo em vista esse nosso pequeno resumo aqui, bem bagunçado, que eu devia ter feito mais bonitinho, mas não deu, porque não tinha espaço, relevem, vamos ver aqui qual a nossa alternativa que tem aqui, qual das nossas alternativas tem aqui um cristal de urina ácida. Agora que a gente já sabe, já revisou, já lembrou que os cristais de urina ácida, eles são ou os cristais de algum tipo de ácido, né, ácido úrico, ácido ascórbico, ou algum tipo de urato, cristais de urato, que também são de urina ácida, tá? Então vamos lá ver qual das nossas alternativas tem aqui um cristal de urina ácida. A urina ácida. Letra A, urato amorfo. O que a gente falou, gente? Urina ácida, uratos são de urina ácida. Então, possivelmente essa é a nossa resposta. Vamos ver as próximas. Letra B, fosfato amorfo. Não, né? A gente falou aqui, ó, fosfato é urina alcalina. Letra C, fosfato triplo. Também não. Fosfato triplo também é de origem de urina alcalina, tá? Quando eu falo de fosfato triplo, eu posso falar tanto fosfato triplo quanto fosfato magnesiano, triplo magnesiano, né? Ou tem outras nomenclaturas, mas aqui ele colocou fosfato triplo. Amoníaco magnesiano ou triplo amoníaco magnesiano, todos são a mesma coisa que a gente resume falando fosfato triplo, tá? Mas se vier aí na sua prova, fosfato triplo amoníaco magnesiano, também está correto, também é a mesma coisa. Ou fosfato amoníaco magnesiano, também é a mesma coisa, é o mesmo cristal, tá bom? Que ele tem aí, dependendo do autor, a nomenclatura diferente, tá? Mas todos querem dizer a mesma coisa. Então, fosfato triplo também é um cristal de origem de urina alcalina, tá bom? E o carbonato de cálcio, que também é de origem alcalina. Então, a nossa alternativa, letra A, é o único cristal aqui dentre as alternativas, que é um cristal de urina ácida. Então, nossa resposta, letra A. Pegaram? Então, vamos lá. Próxima questão da IBFC de 2016, continuando na mesma prova da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná. Na coleta de urina para investigação microbiológica de infecção urinária em crianças menores de 2 anos, eu vou até mudar aqui a caneta, porque isso aqui é muito importante para a resolução da questão, tá? Crianças menores de 2 anos, utiliza-se o saco coletor. Assinale a alternativa correta deste procedimento, ou seja, do procedimento de coleta com o saco coletor, tá? Desse procedimento de coleta aqui, que é feito em crianças pequenas, ou até mesmo, dependendo do caso, em adultos aí impossibilitados ou com alguma impossibilidade aí para coleta de amostra. Letra A. No laboratório, fazer a higiene prévia da região genital e anal com gás embebido em água morna e sabonete neutro. Até aí, ok. Fixar o coletor de forma que a uretra fique coberta por ele. Ok também. Trocar o saco coletor a cada 30 minutos, tá? Caso a criança não urine aí, né, nos primeiros 30 minutos, né? A cada 30 minutos tem que ter trocado o saco coletor e repetir a higiene a cada troca. Após a coleta, fechar o saco coletor
e levar para análise. Não transferir para outros recipientes aí a urina coletada. Letra A, essa alternativa A aqui, ela está ok, tá? Tá correta. Vamos ver aí as próximas aí alternativas para ver se cada uma delas aqui tá errada, se todas estão erradas, se a letra A realmente é a nossa resposta. Então a letra A, até o momento, tá ok, tá bom? Vamos ver aqui, letra B. No laboratório, fazer a higiene prévia da região genital e anal com gás embebido em clorexidina aquosa. Não, né, gente? Essa higiene deve ser feita com sabonete e água, tá? Então, clorexidina não, isso já invalida a questão. Mas vamos ler aí o restante para ver se tem mais alguma coisa errada. Fixar o coletor de forma que a uretra fique coberta por ele, ok. Trocar o coletor a cada 10 minutos. Não são 10 minutos, tá, gente? São 30 minutos. São 30 minutos e repetir a higiene a cada troca. Após a coleta, fechar o saco e não transferir para outros recipientes. Então, o que está errado aqui? A higiene não é com clorexidina, ela é com água e sabão. E o tempo de coleta do coletor, né, se a criança não urinar nos primeiros 30 minutos, esse coletor tem que ser trocado a cada 30 minutos e a cada troca a higiene tem que ser refeita. Então, essa alternativa B está incorreta por causa desses pequenos detalhes aqui que o examinador trocou aí na questão. Então, vamos ver aqui letra C. No laboratório, fazer a higiene prévia da região genital e anal com gás embebido em água morna e sabonete neutro. Até aí, ok. Fixar o coletor de forma que a uretra fique coberta por ele. Também está ok. Trocar o saco coletor a cada 30 minutos. Então, e repetir a higiene a cada troca. Então, também está ok. Após a coleta, transferir a urina para um recipiente limpo e seco. Não, né, gente? A gente não transfere a urina após a coleta. A gente leva a urina já nesse saco coletor para o laboratório para proceder à coleta. A gente não passa essa urina para um frasco limpo e seco, porque no momento desse transporte aí da urina do saco para um frasco, eu posso perder essa amostra, posso derramar. Então a gente não mede, a gente leva para o laboratório da forma que está dentro do saco mesmo, tá? Então, letra C está errada por esse detalhe aí. Letra D. No laboratório, fazer a higiene prévia da região genital e anal com gás embebido em clorexidina. Errado, né, gente? Não. É água e sabonete neutro. Fixar o coletor de forma que a uretra fique coberta por ele. Essa parte está ok. Trocar o saco coletor a cada 20 minutos e repetir a higiene a cada troca. Também não, né? Não são 20, são 30 minutos, tá? A cada 30 minutos que a gente troca aí o saco coletor até que a criança faça a micção aí no saco coletor. Se a criança não fazer a micção nos primeiros 30 minutos, a gente troca esse saco a cada 30 minutos aí e refaz essa higiene a cada troca. Após a coleta, transferir a urina para um recipiente limpo e seco. Também não, a gente não transfere essa urina. Então, também letra D, errada. O que nos faz ter a certeza que a nossa alternativa correta é sim a letra A, que fala que o procedimento para coleta de urina em crianças menores de 2 anos com saco coletor é levar essa criança até o laboratório, fazer a higiene aí da região anal e genital ali com água e sabão neutro, tá? Nunca com água, clorexidina não, água e sabão neutro, colocar o coletor, fixar o coletor de forma que a uretra fique coberta por ele, tá? E caso a criança não faça a micção ali nos primeiros 30 minutos, trocar esse coletor a cada 30 minutos, sempre repetindo a higiene a cada troca desse coletor, até que a criança faça a micção e a gente consiga coletar a amostra. Então, e após a coleta, eu vou fechar o saco coletor e levar para o laboratório lá para ser analisado, sem transferir essa urina para outros recipientes. Vou levar no saco coletor mesmo, tá? Então, essa é a nossa alternativa, letra A. Pegaram? Então, vamos lá para mais uma questão. Mais uma questão da UFC, prova de técnica em laboratório e análises clínicas. As influências de fatores que ocorrem na fase pré-analítica que podem afetar a pesquisa dos componentes na urina com tiras reagentes. Então, assim, lá na prova estava a pergunta desse jeito. Estava meio mal formulado, né? Mas assim, aqui ele está pedindo para você ver aqui qual dos itens aqui que tem um fator aí de fase pré-analítica que pode influenciar aí no resultado do meu exame químico de urina. Quando eu falo de pré-analítico, joga aqui para mim, por favor, eu falo de antes da coleta.
Antes da coleta não, antes da análise, né? Antes da coleta e antes da análise, tá? Então, quando eu falo que entre a coleta e a análise, antes da coleta, porque existem fatores que a gente chama de pré-analíticos, mas que eles estão ali entre a coleta e a análise. Então, assim, eles já estão um pouco depois da coleta e antes da análise. Então, a gente fala aí de antes da coleta até antes da análise, são os chamados fatores pré-analíticos, ou seja, antes da análise daquela amostra, né? Antes dessa amostra ser entregue no laboratório. Então, vamos lá. Qual desses itens aqui constitui aqui um fator que poderia ser aí um interferente da fase pré-analítica que poderia alterar e afetar o meu exame químico da urina? Então, vamos lá. Letra A. Acentuada ingestão de líquidos aumenta a densidade da urina? Pelo contrário, né, gente? Quando eu falo em aumento da ingestão de líquidos, eu falo em queda da densidade, porque eu deixo essa minha urina diluída. Quando a urina está diluída, a densidade ela cai ao invés dela subir, né? Então eu diminuo a densidade. Então essa letra A está errada, tá? Letra B. Luz solar direta na amostra reduz a bilirrubina. Pode ser, porque como a gente sabe, a bilirrubina ela é fotossensível. Ela é fotossensível. Ou seja, se eu deixar a minha amostra direto recebendo luz solar, essa bilirrubina ela vai ser degradada e aí quando eu levar para ser analisada essa amostra vai dar um falso negativo, porque essa amostra foi mal conservada. Então, luz solar direta pode reduzir sim a bilirrubina, porque a bilirrubina é fotossensível. Com a luz solar batendo direto nela, ou não precisa ser necessariamente solar, né? Qualquer tipo de luz exagerada, essa bilirrubina vai ser degradada e aí vai gerar um exame falso negativo, tá bom? Então, pode ser a nossa alternativa, vamos ver as outras. Letra C. Jejum prolongado diminui corpos cetônicos, gente? Quando eu estava falando da teoria, eu expliquei isso para vocês, é justamente o contrário, tá? Ele não diminui. Não diminui, ele aumenta. Os corpos cetônicos. Por quê? Volta aqui para mim, por favor. Quando eu falo de corpos cetônicos e jejum prolongado, eu tenho que saber o seguinte. Normalmente, a gente usa glicose como fonte de energia, né? Aí, glicólise quebra glicose, gera ATP, que é a nossa fonte de energia. Beleza. Quando o paciente faz jejum prolongado, ou até mesmo pacientes que fazem dietas sem carboidratos, né? Low carb, que tá até na moda agora, e ingere muita proteína e aí não tem mais carboidrato como fonte de energia, acontece o seguinte, na falta do carboidrato, né? Todo mundo sabe que carboidrato e açúcar dentro do organismo viram a mesma coisa, né? Os dois viram açúcar, né? Tanto o açúcar quanto o carboidrato. Lá no metabolismo, eles têm viram açúcar do mesmo jeito, né? Viram glicose do mesmo jeito. Então, quando eu não tenho carboidrato de maneira geral, o nosso organismo, ele faz o seguinte, ele começa a utilizar gordura como fonte de energia, tá? E é por isso que essas pessoas que fazem jejum intermitente, dieta low carb, perdem peso. Realmente isso acontece porque quando não tenho glicose, ou seja, não tenho carboidrato, consequentemente não vou ter glicose para gerar energia, nosso corpo ele entra em cetose. O que é cetose? Nada mais é do que passar a utilizar gordura, né, como fonte de energia. E aí o que acontece? O nosso organismo começa a utilizar essa gordura armazenada aqui, ó, barriguinha, braço, como fonte de energia. Aí ele quebra essa gordura para gerar energia, né? Ou seja, consome essa gordura, o que gera emagrecimento. Mas o consumo dessa gordura, a quebra dessa gordura para gerar energia, gera a liberação de corpos cetônicos. A quebra desses ácidos, dessa gordura, desses ácidos graxos, gera aí a liberação de corpos cetônicos e aí aumenta, né, consequentemente, relativamente, a concentração desses corpos cetônicos aí na corrente sanguínea. Consequentemente, esses corpos cetônicos vão parar na urina. Então, quando o paciente ele tem aí um jejum prolongado, ele começa, aí não tem mais glicose para utilizar como fonte de energia, ele começa a utilizar gordura como fonte de energia, que gera aí uma cetose, que gera aí aumento dos corpos cetônicos e não a diminuição. Entenderam esse mecanismo agora? Quando eu falo de jejum prolongado, como eu falo de corpos cetônicos nada mais são do que
produto da quebra da gordura. Então, se eu estou aí com uma dieta pobre em carboidrato, onde eu vou usar gordura como fonte de energia, ou se eu estou aí em jejum prolongado, o meu corpo vai começar a usar gordura como fonte de energia. E como resultado desse processo, há o aumento dos corpos cetônicos, porque os corpos cetônicos, eles nada mais são cetonas ou corpos cetônicos. Às vezes a gente pode ver escrito cetonas, corpos cetônicos, que são a mesma coisa. Nada mais são do que produto dessa quebra da gordura para gerar energia. Então, na verdade, aqui a letra C está ao contrário. O jejum prolongado, ele aumenta, tá, os corpos cetônicos aí, a concentração de corpos cetônicos na urina. Então, por isso, a nossa letra C, ela está incorreta, porque aqui ela está falando que diminui, mas na verdade não diminui, aumenta. Entenderam? Então, vamos lá, letra D. Dieta rica em proteína animal aumenta o pH. Quando a gente fala de proteína, é outra coisa muito importante para a gente saber. Dietas ricas em proteína, elas vão fazer justamente o contrário, elas vão produzir urina mais ácida, tá? Quando a gente... Proteínas nada mais são do que aminoácidos, formados por aminoácidos. E esses aminoácidos, a quebra desses aminoácidos, dessas proteínas em aminoácidos, gera liberação de ácido, né? Liberação de compostos que são ácidos. Então, a urina de pacientes, de pessoas, né, que costumam ter dieta rica em proteína, elas estão mais ácidas, tá? Então tem o pH diminuído e não aumentado. Então essa nossa letra D também está incorreta, então não aumenta. Então, diminui pH. Diminui pH, tá? Então, também está errada. E letra E, bacteriúria aumenta a glicose. Também não, gente. Quando a gente fala de bacteriúria, o paciente está lá com presença de bactérias, com infecção, a gente sabe que a glicose, ela serve de substrato aqui para as bactérias, né? As bactérias, elas fazem aí, elas utilizam essa glicose como fonte de energia. Então, elas quebram a glicose para gerar energia para elas, né? Então, o que acontece abaixa a glicose, porque aumenta a glicólise para essas bactérias, porque essas bactérias estão utilizando a glicose como fonte de energia. Então, abaixa a glicose e não aumenta. Perceberam? Entenderam? Volta aqui, por favor. Então, também está errada. Então, a nossa alternativa é a letra B, tá? Que é a nossa alternativa correta, tá? De um interferente da fase pré-analítica. Gente, eu achei essa questão muito legal, achei essa questão muito inteligente, uma questão que faz a gente ter que pensar mesmo em cada parâmetro. Por exemplo, aqui quando fala da ingestão de líquido aumenta a densidade, jejum prolongado aumenta corpos cetônicos, diminui corpos cetônicos, a gente precisa saber todo o mecanismo para saber o que cada um desses parâmetros, por exemplo, jejum prolongado, dieta rica em proteína, bacteriúria, o que vai causar com cada um desses componentes, para a gente saber o que pode causar de interferência na minha fase pré-analítica e analítica. Então, essa questão é uma questão, eu consideraria ela intermediária, assim, não muito fácil, porque a gente tem que pensar em cada uma das alternativas, mas é uma questão muito legal, gostei muito dessa questão, tá, gente? Então, nossa resposta, letra B, luz solar direta reduz a bilirrubina, porque a bilirrubina é fotossensível, como a gente já falou, tá bom? Então, a gente vai encerrar esse bloco por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco para continuar resolvendo mais questões sobre esse nosso assunto. Não saia daí que a gente já volta.